Olá, pessoal! De volta aqui, Enem 2023, Caderno Amarelo, professor James, professor de matemática. Vamos lá, mais uma questãozinha. Essa questão envolve a ideia de progressão aritmética, tá bom, gente? A gente vai usar aqui alguns recursos, né? Vocês vão perceber que é bem tranquilo. A gente chama essa progressão de progressão aritmética de segunda ordem, tá? Vocês vão entender por quê durante o processo. Vamos ao problema. Os números figurados pentagonais provavelmente foram introduzidos pelos pitagóricos por volta do século V a.C. As figuras ilustram como obter os 6 primeiros deles, sendo os demais obtidos segundo o mesmo padrão geométrico. O oitavo número pentagonal é... Nós temos aqui, ó, uma figura número 1, né, que é apenas um ponto fixo. Voltando um pouquinho. Uma figura número 1, com apenas um ponto fixo, e ele vai gerando pontos aqui, ó, dentro dos números pitagóricos durante o processo, tá bom? Vamos à resolução do problema. Olha só o que aconteceu. Nós temos um padrão aqui, ó, que se a gente perceber, a gente tem a relação numérica, e a gente começa a construir esse padrão a partir do primeiro, tá? Lembrando que ainda não é um pentágono, ainda não é uma figura pentagórica. Então, nós temos 1. Da segunda figura, a gente contando os pontinhos aqui, ó, aí entra a primeira figura pentagonal, né? Figura muito conhecida pelos pitagóricos, né, gente? Só lembrando a vocês que existe a escola pitagórica, né? Existe também muita coisa sendo trabalhada nesse sentido. No segundo, se você puder contar aqui, ó, ele vai fazer uma contagem a mais de pontos. E você percebe que ele vai aumentar um número X de pontos. Como é que fica essa relação? Olha aí, vamos ver quantos números ele aumentou lá. Ele aumentou 12, depois chegou em 22, né? Depois 35, ok? E, finalmente, em 51 pontinhos. Tá vendo aqui, ó? Ele está aumentando. Você tem 1, 5, 12, 22, 35 e para ali no 51. Se a gente contar dentro de um padrão matemático, a gente vai ter basicamente o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, né? E o A6. Tá faltando para a gente aqui, ó, o A7 e o oitavo termo, que é o que ele está pedindo no problema. Vamos aí. Primeiro, a gente vai verificar qual a razão que eu tenho entre 1 e 5. A razão 4. Verifica o padrão que eu tenho ou a razão entre 5 e 12. A gente tem, ó, uma razão 9, ou seja, a diferença entre eles, né? Não chega a ser uma razão. 12 e 22, a gente já vai ter, ó, 10. Lembrando que progressões, ela envolve a ideia de padrões, né? 22 para 35, e nós chegamos no número 13, né? 35 para 52, a gente vai chegar no número 16, ou seja, vai aumentando. Aumenta de 4 para 7, de 7 para 10, de 10 para 13, de 13 para 16. O que a gente consegue visualizar? Essas relações aqui, é por isso chamada de progressão aritmética de segunda ordem, você não verifica o padrão matemático na primeira linha, em si na segunda ordem ou a segunda linha a ser trabalhada, tá vendo? E se você percebeu, o número 4, 7, 10, 13... e 16, eles conseguem gerar um padrão matemático, né, que é uma PA, uma progressão aritmética crescente, tá bom? Então vamos lá. Sabendo desse padrão, a gente já sabe que o próximo número acrescido ali, ó, vai ser o quê? 16 mais a razão. Qual é a razão que eu consigo ver aqui? Razão 3, né, gente? Em qualquer ponto do processo aqui. Então eu vou ter 16 mais 3, eu vou obter, ó, o número 19, né? Ou seja, 19 somado a 51, eu vou obter o número que a gente chama de sétimo termo, né? Que é 70. Gente, lembra? O 19, acrescido de mais 3, a gente vai chegar no número 22, olha aí, ó. Ou seja, ele vai crescer mais 22 pontos, né? Ok? Esse 22 somado a 70 é a nossa resposta, tá? 92. Alternativa correta, letra E. Ok, pessoal? Questão bem interessante. Olha só, vocês perceberam? A palavra que eu usei no início lá, uma progressão aritmética de segunda ordem, a gente não consegue definir no primeiro momento, mas quando você verifica os padrões, você tem uma PA estabelecida através da segunda ordem, né? E a razão entre essa PA de segunda ordem
é 3. A partir da PA de segunda ordem, você consegue definir quem são os outros pentagramas, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima questão.